Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrares. Muito bem, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb, tá? Que é a lei que rege a atração entre cargas elétricas. Tá? Para começar aqui, um pensamento do momento desse grande poeta brasileiro chamado Paulo César Pinheiro, né? Ele é um grande letrista, um grande poeta, né? Então ele faz muitas músicas. E uma das músicas dele, em parceria com João Nogueira, diz o seguinte: a vida é mesmo uma missão. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Uma música aí que eu recomendo vocês a ouvirem, né? Chamada Além do Espelho, né? E os versos aí do grande poeta Paulo César Pinheiro. Muito bem, a lei de Coulomb, tá? Bom, o homem por trás da lei, esse aqui é Charles Auguste de Coulomb, né? Era francês, né? E ele formulou em 1785 essa lei matemática que vai reger a interação entre partículas eletrizadas. Ele usou o modelo newtoniano, né? Da atração inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Essa sacada do Newton aí em relação a isso foi extraordinária, né? E ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas se manifestavam por meio de forças de atração e repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Então o Coulomb fez um experimento genial com isso. O nome dele está gravado lá na Torre Eiffel, né? Ali no lado do Campo de Marte, né, em que você tem ali ao redor da Torre Eiffel, ali na primeira divisória, assim, vários nomes, né, Marie Curie, Ampère, Coulomb, Poisson, grandes cientistas franceses. É muito interessante isso, né? Então aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui da Torre Eiffel, você tem o nome desses grandes cientistas franceses e dentre eles está o Coulomb, certo? Muito bem, isso aí é uma curiosidade histórica geográfica. Bom, a balança de torção que o Coulomb usou foi esse dispositivo aqui, tá? Que aqui está apresentado. Né? O que era esse cara? Né? Ele usou ali um experimento de corpos eletrizados e ele media essa atração e repulsão, e a partir daí é que ele chegou, né, na lei que nós vamos apresentar nessa aula de hoje, tá bom? Como os corpos estão eletrizados, há uma interação entre eles que seria a força elétrica, tá? Essa intensidade da força elétrica, ela diminui à medida que aumenta a distância de separação D entre os corpos, e a direção dela é a mesma direção da reta que une os corpos, tá bom? Então vamos lá, o sentido da força, né? Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, mesmo sinal, a força elétrica entre eles será de repulsão, né? Isso nós já vimos em aulas anteriores. Cargas de mesmo sinal se repelem, tá bom? E aí a gente tem aqui a manifestação. E olha só, a gente tem um par-ação em reação. A força que Q1 faz em Q2 é igual à força que Q2 faz em Q1, tá? Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, a força que vai haver é de atração. Então, é aquela coisa, os opostos se atraem. Cargas de sinais contrários vão se atrair. Positivo atrai negativo. Tá bom? E aí o que acontece aqui, né, de acordo com a lei de Coulomb? O módulo da força de interação entre as duas cargas, né, puntiformes, ou seja, né, formato de ponto, né, com dimensões desprezíveis, ela é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, ou seja, dos módulos dessas duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância D entre elas. Aqui que entra, né, a questão newtoniana. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Essa questão do inverso do quadrado da distância. Muito bem. Então vamos falar da lei de Coulomb então, né? A gente pode dizer, né, quando eu tenho duas cargas, que a distância entre elas pode ser chamada de D ou R, tá? Aqui a gente vai usar o R, tá? Que é a distância entre as duas cargas. Então, se a distância entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, for R, poderia ser D, tá, gente? Em alguns livros trazem D. O módulo da força eletrostática entre elas vai ser dada por quem? Por essa equação. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, força F é igual a K
vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, ou seja, o produto das duas cargas dividido por R ao quadrado, dividido pelo inverso, né? Dividido pelo quadrado da distância, tá bom? Aqui, esse cara, quem é? É a força elétrica. Esse aqui é a constante eletrostática do meio onde as cargas estão. Vamos falar um pouquinho. Aqui as duas cargas, né? E aqui a distância entre elas. Essa é a lei de Coulomb, tá bom? Muito bem. Bom, aqui, né, a balança de torção mais uma vez, então vamos imaginar que eu tenho essa carga Q1, tá? E essa carga Q1, né, eu tenho aí a distância dela até o centro, né, de um sistema de referência, né, um eixo tridimensional XYZ, igual a R1. O vetor R1, certo? E aí eu tenho a carga Q2, né, a distância dela até o centro de referência é R2, tá? E aqui o que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter que a distância entre essas duas cargas vai ser o quê? R21, tá? De forma que esse R21, olha só, né? Ele vai ser esse vetor resultante aqui, e a força tem essa mesma direção, tá? Da linha que une as duas cargas, tá bom? Se a gente for falar aqui vetorialmente, eu teria que R21 seria o quê? R2 menos o vetor R1, tá? Né? E aí a gente calculando, a gente teria, na verdade, então, essa relação, tá? Isso aqui é só uma explicação vetorialmente, tá? De como é que se tem a definição aí da lei de Coulomb, tá bom? Então a força que 2 faz em 1, tá? É igual a constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pela distância entre essas duas cargas, né? Que é o vetor R21 ao quadrado, né? E aí na direção do unitário, direção em sentido unitário R21, tá bom? Então uma representação aqui mais vetorial para a gente poder entender como é que isso se dá no espaço tridimensional e aí uma forma geral da lei de Coulomb, tá? Bom, nós vamos estudar um pouquinho para frente o conceito de corrente elétrica, tá? Mas olha só, a unidade que mede a carga elétrica é o Coulomb, então a unidade de carga é o Coulomb. O Coulomb não é uma unidade fundamental, como o quilo, o metro e o segundo, tá? Então o Coulomb no sistema internacional de unidades, ele é medido como sendo que a carga que é transportada por uma corrente elétrica, a corrente elétrica sim, é uma unidade fundamental, de 1 ampere que atravessa a seção de um fio durante 1 segundo. Então só para a gente poder esclarecer, tá? O que são unidades fundamentais? Quilograma, segundo, metro, ampere, tá? A carga elétrica, a carga elétrica e a unidade de medida da carga elétrica, que é o Coulomb não é uma unidade fundamental. O Coulomb é dado por quem? Por 1 ampere vezes segundo, né? E como está definido aqui, o Coulomb ele é a carga transportada por uma corrente de 1 ampere que atravessa a seção reta de um fio condutor durante 1 segundo, tá bom? Então só em termos de esclarecimento. No sistema internacional, a constante eletrostática K, tá? Que é a constante do meio onde estão as cargas, ela é dada por quê? Né? 1 sobre 4 πε0. Esse valor aqui de 8,99 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, isso aqui é para o vácuo, tá bom? É para o vácuo, tá bom? Então, ó, para o vácuo, eu tenho uma constante eletrostática que a gente arredonda, né, para 9 vezes 10 a nona, tá bom? Aqui, esse ε0, quem que é esse cara aqui? Esse cara é a chamada permissividade do vácuo, né? Então é isso, né? Então, ó, quando aqui, se eu tiver o ar, por exemplo, aqui não vai ser ε0, vai ser ε. Se eu tiver água, por exemplo, vai ser um outro ε característico do meio, e no caso a permissividade, né? O que é a permissividade? É justamente o quê? É uma constante física que descreve como um campo elétrico afeta e é afetado por um meio, tá? Então no vácuo a gente tem o valor da permissividade elétrica igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro ao quadrado. Essa é o valor da permissividade do vácuo, permissividade elétrica do vácuo, tá bom? Aqui, a lei de Coulomb, né, definidas
pela gente aí nessa aula, e aqui a lei da gravitação universal. Olha bem, né, que é interessante, né? Ó. Olha como é que elas são similares. Isso mostra o quê, gente? Isso mostra a natureza e suas leis. Né? O Newton formulou em 1666 a lei da gravitação universal. Né? O Newton casou a mecânica celeste com a mecânica terrestre. Né? E ele chegou à conclusão de que, está aqui a lei de Newton, olha lá, ó. Os corpos se atraem na razão direta do produto de suas massas e inversamente, né, na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Tem uma história, pessoal, que diz o seguinte, né, que o Newton tinha calculado isso e colocou numa gaveta. Um belo dia estava lá o Newton em Cambridge e chegou o Halley, Edmund Halley, aquele cara mesmo que batizou o cometa, né? O cometa que vai passar, né, aqui novamente em 2062, né? Certo? Eu vi a passagem do Halley em 86. Espero estar lá, né, com os meus aí 85 anos, certo? E que eu possa ver, né, o Halley novamente em 2062. Oxalá eu possa ver o Halley, né, em 2062. Então o que acontece? O Edmund Halley, ele chegou para o Newton e falou assim: pô, Newton, nós estamos, rapaz, quebrando a cabeça lá na sociedade real, né, a sociedade real de ciências lá. E, cara, como é que se dá, cara, a interação de atração entre duas massas? Aí o Newton falou: capaz, eu já estudei isso aí, cara, tá em algum lugar. Chegou numa gaveta, abriu, aí foi ver lá aquele papel amarelado, já tinha uns 20 anos, cara, que o Newton já tinha chegado a essa conclusão. Essa é uma história que se conta do Newton, né? Mas essa conclusão do Newton, tá, né, do inverso do quadrado da distância, é uma coisa genial. E ela vale tanto para massas, a atração das massas, como a interação entre cargas elétricas. Aí, cara, é aquela coisa do universo. Olha o formato da lei de Coulomb. Ó, eu tenho a força. Olha a força gravitacional. Aqui eu tenho uma constante, né, que é K. Ó, constante eletrostática do vácuo. E aqui eu tenho a constante gravitacional. Né? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilo ao quadrado. E aqui eu tenho a constante eletrostática. Né? Para o vácuo é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E olha aqui, massa vezes massa, carga vezes carga, e aqui o inverso do quadrado da distância. Então, gente, essas são as leis, gente. As leis da natureza. Né? E essas leis, elas não regem somente a física, tá? As leis da natureza nos regem também. Nos regem, né? Certo? Né? Não tem um determinismo, mas nós temos as leis aí da sociedade, as leis históricas. Isso é uma coisa genial, tá, gente? Tá? E aí o que acontece aqui? Se a gente for fazer uma comparação entre a força eletrostática e a força gravitacional. Olha bem, vamos pegar um átomo de hidrogênio. A carga do elétron é igual à carga do próton, né? A carga elétrica elementar, que nós vimos que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Bom, a distância média entre o próton e o elétron, né, ali ó, do átomo de hidrogênio, vai ser de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Certo? A massa do elétron é igual a 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. E a massa do próton, 1,6 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então, a constante gravitacional que eu falei é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilo ao quadrado. Né? E nós temos lá a constante gravitacional a constante eletrostática do vácuo. Tá bom? Só uma comparação, né? E aí a gente pode calcular. Mas vamos pegar aqui, ó, aí, ó, pegando um pouco do que a gente viu na diapositiva anterior, vamos fazer um exercício. Imaginemos que dois prótons dentro de um núcleo atômico, separados por uma distância, né, de 10 elevado a menos 12 centímetros, esteja nessa situação. Pergunta-se, qual é a aceleração que um próton adquire sob a ação da força elétrica entre eles? Se eu tenho dois prótons com cargas elétricas positivas, cargas elétricas de mesmo sinal, esses dois prótons eles vão se repelir. Tá? Então, nesse caso, né, os meus dados, né, ó, eu tenho aqui ó, 10 elevado a menos 12
centímetros, vou passar isso para metro, vai dar 10 elevado a menos 14 metros. Né? Quero saber a aceleração desses caras. Né? Então a carga elementar do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19, e a massa do próton, né, até a gente viu naquela diapositiva anterior, é o quê? 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Está aqui, dois prótons separados pela distância d. Vai aparecer entre eles uma força de repulsão. Ó, certo? O próton 1 repele o próton 2 com uma força F. O próton 2 repele o próton 1 com uma força F', de mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários. Terceira lei de Newton, tá bom? Tá aí, só para a gente fixar, tá bom? Muito bem. Da lei de Coulomb, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que a força elétrica vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga do elétron, perdão, a carga do próton vezes a carga do próton, ou seja, a carga elétrica fundamental elevada ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os valores, constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado, dividido pela distância entre os prótons, 10 elevado a menos 14 metros ao quadrado. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que a força de repulsão, certo? Entre esses dois prótons vai ser de 23,04 vezes 10 a menos 1 newtons. Tá bom? Essa é a força de repulsão entre os dois prótons. Muito bem. Agora, pegando a segunda lei de Newton, né, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, eu vou ter que a aceleração que esses prótons podem adquirir vai ser a força elétrica dividida pela massa do próton, tá bom? Dividindo, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 13 vezes 0,0 vezes 10 elevado a 26 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração que o próton pode adquirir, né, com a força de repulsão que ele recebe de um outro próton, é de 10 elevado a 26 a aceleração da gravidade. 10 elevado a 26 a aceleração da gravidade. Né? A aceleração da gravidade que é cerca de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? E aí tem um comentário importante. Se essa fosse a única força agindo sobre os prótons, o núcleo não seria estável. Mas só que no núcleo nós temos uma outra força, né, que é a força nuclear forte, que é uma das interações fundamentais da natureza. Tá bom? Então, um probleminha aqui, aplicando aqui a lei de Coulomb, né, lembrando um pouquinho da segunda lei de Newton. Bom, o princípio da superposição quer dizer o quê? Né? Se eu tiver um sistema em que eu tenho N cargas, tá, eu vou aplicar esse princípio da superposição. Então, a força F1 sobre a carga Q1, devida às outras N-1 cargas, ela vai ser dada por quem? Ó, né? A força sobre essa carga Q1, tá? Então eu tenho N cargas. As outras N-1 cargas vão atuar e fazer uma força sobre essa carga Q1. Então vai ser a soma, né, da força de 1 sobre 2, ou, né, da força de 2 sobre 1, mais a força de 3 sobre 1, mais a força de 4 sobre 1, mais a força de N sobre 1. Tá bom? E no final, então, né, a gente tem essa situação. Tá vendo? Né, ó, todas as forças, olha só, aqui ó, a força que 3 faz em 1, aqui a força que 2 faz em 1, e aqui a força que N faz em 1, tá bom? Então a gente tem todas aí essa superposição por meio da soma dessas forças, tá bom? E aí uma outra representação, né, você tem a representação, né, a força que I faz em J é igual a menos a força que J faz em I, aqui, né, a terceira lei de Newton, ação e reação, e aqui uma representação do somatório, né, dessas forças. Esse é o princípio da superposição, tá? Vamos fazer um outro exercício aqui de lei de Coulomb. Olha lá. Da carga que uma pequena esfera contém, inicialmente, uma parte Q é transferida para uma segunda esfera situada nas proximidades. Então tem uma carga Q que está numa pequena esfera. Uma parte dessa carga, Qzão, que seria o quê? Né? Uma parte dessa carga vai ser tirada dela. Então, Qzão é a carga inicial que tem a esfera, Qzinho é a parte que vai ser retirada dela e vai ser passada para a segunda esfera que está ali nas proximidades. As duas esferas podem ser consideradas como cargas puntiformes, ou seja,
que a dimensão dessas esferas é desprezível. Para que valor de Q a força eletrostática entre as duas esferas é máxima? Né? Então, para que valor de Q eu vou ter uma máxima força eletrostática entre as duas esferas, tá? Então, um probleminha aqui, tá? Né? Ó, eu peguei aqui, ó, né? A carga Q, ó, aqui a carga Qzinho, aqui, ó, é Q'linha, né? Que vai ser a nova carga que ela vai ter, tá? Aqui, ó, Q'linha e Q, elas vão se repelir, né? Não parar ação e reação, e estão separadas por uma distância D. Eu quero saber para qual valor dessa carga, ou seja, né? Da parte que vai ser retirada da carga Q inicial, Qzão inicial, para qual valor dessa carga eu vou ter uma máxima força eletrostática. Tá bom? Então eu vou ter lá, ó, o que vai ser aqui, aplicando aqui, né? Esse Q'linha aqui, quem que é? O Q'linha, quem que é? É Q menos Qzinho. Qzão menos Qzinho. Então, aplicando aqui a lei de Coulomb, eu vou ter que a força elétrica vai ser a constante eletrostática vezes a carga Q, né, da esferinha, né, que multiplica a carga com que a esfera 1 ficou, que seria Q menos Q, Qzão menos Q, dividido por D ao quadrado. Vamos entender isso aqui, tá, gente? Ó, essa daqui, ó, é a carga de uma esfera e essa aqui é a carga que sobrou na outra, tá? Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu teria, então, ó, que F é igual a K, Q vezes Q menos Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Tá bom? Beleza? Eu quero saber para qual valor de Q essa força vai ser máxima. Então, olha só. A força eletrostática é máxima para dF dQ igual a zero. Ou seja, a derivada da força em função da carga Qzinho igual a zero. Né? Aí nós vamos ver lá no cálculo o quê? No cálculo 1, né? Quando eu tenho um gráfico, tá certo? Né? Ó, imagina lá, eu tenho lá uma curva, né? Vamos supor aqui eu tenha lá uma parábola, tá certo? Beleza? Uma parábola, beleza? E aqui eu tenho aqui, ó, x, opa, e y. Certo? X e y, tá bom? E aí o que vai acontecer? Né? A derivada, por exemplo, nesse ponto, quem que é? A derivada nesse ponto é, ó, desse ponto aqui, vamos chamar desse ponto 1. A derivada aqui, ó, nesse ponto 1, tá? D1 seria, vamos chamar aqui de dy dx. Agora, no ponto máximo de y, a derivada aqui, olha lá, ela não tem inclinação. Então, dy dx vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Tá? Então, o valor máximo de y, né, nesse exemplo aqui, seria o quê? Né? Ele vai ser encontrado quando a derivada dessa função em relação a x for igual a zero. No caso, como eu estou tratando aqui, ó, da força eletrostática, o valor máximo dela para um valor de Q vai ser o que? A derivada da força eletrostática em função da carguinha, quando ele for igual a zero. Então, se eu derivo aqui, ó, F em função de dq, tá? Em função de Q, né, derivada de F, que é K vezes Q menos Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado dq, igual a zero, né, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar aqui, certo? O quê? Né, Q sobre D ao quadrado, esses caras são constantes, e aqui dentro eu vou ter a relação para eu encontrar quem? O valor máximo de Qzinho, né, o valor de Qzinho para que a força eletrostática seja máxima. Então, desenvolvendo aqui, né, ó, eu teria o quê? Ó? Isso aqui são constantes. Então, para isso zerar, o conteúdo desse parênteses tem que ser igual a zero. Então, Q menos 2Q é igual a zero, Q é igual a 2Q, certo? E aí eu vou ter que o valor de Q para que a força eletrostática entre elas seja máxima, a força de repulsão seja máxima, é Q sobre 2. Ou seja, o valor inicial da carga
na esferinha 1 dividido por 2. Tá bom? Então, probleminha aí que a gente vai estar aplicando conceitos aí de cálculo, né? Importante. Referências dessa aula estão dadas aí. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Um grande abraço para vocês.